Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score. Peça você o seu like, mãozinha que está aqui embaixo. Vamos falar de Corinthians e Juventude, um jogo de equipes que estão muito próximas na tabela de classificação. Quero ler aqui o seu comentário, o seu palpite já para esse jogo que vai rolar na Neoquímica Arena às 4 da tarde com narração do Marcos Noronha no nosso site flashscore.com.br e também no nosso aplicativo. E claro, para bater papo comigo, Eduardo Gerac. Tudo bem, Edu? Olá, Fábio. Grande abraço a você e a todas e a todos que nos acompanham aqui nesse pré-jogo, né, do Timão com o Juventude. Lembrando que a equipe do Corinthians está realmente perto do Juventude ali na tabela de classificação, né? O Corinthians que vem aos poucos ali melhorando e, obviamente, mesmo jogando em casa, não vai ter vida fácil não contra o Juventude. Mas o torcedor do Corinthians, Edu, ele esperava, que não vida fácil, mas assim, melhorou. Ramon Dias chegou, embalou logo 2 vitórias, imaginou o quê? Que ia dar uma sequência. Não foi assim. Por exemplo, se a gente olhar efetivamente contra o Corinthians no turno, né, contra o Juventude, contra o Atlético Mineiro, perdão, para esse jogo, vai mudar alguma coisa? Ou essa é a formação encontrada pelo Ramon Dias? Congo Souza, Fagner, André Ramalho, que é muito bom zagueiro, Torres, Hugo, Ranieri, Alex Santana, Rayan, Garro, Romero e Uri Alberto. Essa é a formação que o Ramon encontrou para o Corinthians, Edu? Então, a equipe do Corinthians é isso que eu estava falando aqui na minha primeira intervenção, né? Ou seja, o Corinthians vem melhorando e assim, passou meio batido, não sei se o pessoal estava mais atento à Copa América, à Eurocopa, agora a Olimpíada, enfim, mas o Corinthians foi a equipe que mais contratou nessa janela, né? Ou seja, tem chegado aí bons jogadores. O Alex Santana, por exemplo, tem tomado conta ali do meio-campo do Corinthians, né? Assim como o Rian é do terrão, né? Ele é o garoto que está subindo Sim. agora, também está também tá se firmando ali no meio-campo. O Garro já é uma realidade para mim, inclusive do ponto de vista técnico, quando ele não joga bem, o Corinthians tem realmente uma queda, né? O Ranielli é outro também que vem se firmando. Tem o Charles, que chegou agora, mesmo na defesa. O Ramalho também tem feito boas partidas. Então, assim, o Ramon Dias vai realmente ajeitando essa equipe do Corinthians. É claro que para a torcida alvinegra, para a história, para o tamanho do Corinthians, não adianta só jogar bem e perder para o Galo, não adianta só jogar razoavelmente bem e empatar com o Grêmio no meio de semana pela Copa do Brasil em casa, como aconteceu. É claro que os resultados precisam vir, é claro que deve haver aí uma sequência melhor de vitórias para que aí sim a torcida do Corinthians acabe realmente abraçando ainda mais o time, né? Porque a torcida do Corinthians já abraça o time, mas aí sim dá para respirar com um pouco mais de tranquilidade, vamos dizer assim. Mas eu volto a dizer, esse meio-campo do Corinthians está realmente já tendo uma cara. E claro que isso passa também pelo trabalho do Ramon Dias. O Ramon Dias que tem aquele trabalho arroz com feijão, né? Ele não é nenhum Sim. grande estrategista, não é nenhum grande guardiola, claro, muito longe disso. Mas assim, ele vai realmente avaliando ali quem está melhor para jogar, enfim, e vai montando essa equipe do Corinthians. É claro que o problema do Corinthians, no meu modo de ver, está na frente, está no ataque. O Yuri Alberto, tem muita gente que não gosta dele, na torcida do Corinthians principalmente, mas ele vem fazendo uma boa temporada. Ele tem bons números, sim, o Yuri Alberto. O Romero é aquele jogador esforçado que, de vez em quando, descamba a fazer gols, né? Mas não é sempre que isso acontece. Agora, por exemplo, tem uma incógnita, né? O Pedro Raul, que está na reserva, quase não joga, e quando joga, realmente não está fazendo diferença alguma ali na frente. Então, assim, é claro que o meio-campo tá melhor do Corinthians em termos de quadro. Tem um Coronado também ainda, né? Que, segundo o comando técnico do Corinthians, não vem jogando porque realmente ainda não está 100% do ponto de vista físico. Então, assim, o Corinthians do meio para trás já está um pouco mais organizado, mas lá na frente ainda falta
de repente, sei lá, algum matador, algum goleador. Apesar que isso também a gente pode discutir uma outra vez, né? Tá faltando atacante, tá faltando artilheiro no futebol brasileiro, na minha avaliação. Tirando o Pedro, né, que disparou na artilharia ali do campeonato, tem o Lucheiro do Fortaleza, enfim, tem 2 ou 3. Mas na grande maioria dos times, você não tem aquele goleador, aquele matador que realmente faz a diferença lá na frente. Se a gente olhar a tabela de artilheiros, o Pedro, como você disse, tem 10 gols, o Lucheiro tem 8, o Hulk 7. E aí me surpreende ter o Luiz Fernando, do Atlético Goianiense, que é o lanterna da competição com 6, mesma quantidade de gols do Verratti, do Vasco, do Paulinho, do Atlético Mineiro, do Everaldo, do Bahia, do Luciano, do São Paulo, do Matheus Pereira, do Cruzeiro e do Isidro Pita, do Cuiabá. Mesmo o Atlético Goianiense estando mal na competição. Agora, Edu, é um chavão, mas acho que a gente pode aplicar aqui e a galera vai entender. É o famoso jogo de 6 pontos. Ninguém soma 6 pontos num jogo. Hipoteticamente, sim. Porque o Corinthians está 2 pontos atrás do Juventude. 19 contra 21. Ele vence, soma 3, vai a 22. Impede que o Juventude hoje, um adversário direto, ou para entrar em zona de rebaixamento, ou para buscar a vaga na Sul-Americana, some 3. Por isso que a gente brinca dizendo que é um jogo de 6 pontos. E o Juventude não vence há 4 jogos. É um handicap que pode ser favorável ao Corinthians jogando dentro de casa, diante do seu torcedor, que faz toda a diferença, Edu? Não, sem dúvida alguma, né? E do lado do Juventude, né? Como você disse, vem dessa sequência ruim, inclusive mudou de técnico aí no meio do caminho, né? O Jair Ventura, desde que chegou, ele estreou contra o São Paulo, né? Que empatou e depois perdeu. Teve 2 derrotas, né? A equipe do Juventude nas últimas 2 rodadas. O Juventude realmente está aí na frente do Corinthians, mas o Juventude já tem 2 jogos a menos que o Timão, ou seja, realmente o Corinthians precisa fazer os 3 pontos contra o Juventude jogando diante da sua torcida. Lembrando que lá no primeiro turno, né, jogando lá no Rio Grande do Sul, o Corinthians foi surpreendido, né, pelo Juventude, perdeu aquela partida no turno, né? Mas sem dúvida o Juventude que o Jair Ventura chegou dizendo que ia manter muito do que o Roger Machado havia construído, né? E nem tem como ser diferente, afinal de contas, não dá para querer mudar tudo assim de uma hora para outra, porque daí os jogadores, principalmente, costumam não receber muito bem nessas mudanças muito radicais. E o Jair Ventura é um técnico já, vamos dizer assim, tarimbado, né? Já girou aí pelo futebol brasileiro. Lembrando que tem uma história interessante: o Jair Ventura é a primeira vez, ele já dirigiu 8 times, né? É a primeira vez que ele volta para um time que ele já dirigiu. Ele que esteve no Juventude em 2021, conseguiu fazer uma boa sequência ali de vitórias, né? Manteve o Juventude na Série A do Campeonato Brasileiro e agora vai em busca aí da sua primeira vitória, né? Então, não vai ser um jogo fácil, mas realmente o Corinthians é favorito e precisa realmente vencer aí para somar 3 pontos na tabela de classificação. Lembrando que do lado do Juventude, né, a gente estava falando aí de artilheiros. Eu acho que Sim, eu até fui um pouco rigoroso, né? Tem o Vegué, eu dei uma o lista, eu Verratti dei tá, uma lista para você. exato. O Verratti está fazendo muitos gols, né? O Luciano que não é aquele artilheiro de São Paulo, mas enfim, no Campeonato Brasileiro tá entregando e tal. E do lado do Juventude, o artilheiro é o Jean Carlos com apenas 4 gols em 13 jogos, né? Ele que já deu 156 passes aí no Campeonato Brasileiro, 39 errados, né? 8 finalizações e 13 erradas, né? Na verdade, aqui os 156 certos, os 39 errados. E os chutes a gol, 8 certos, 13 errados. Ou seja, se ele caprichar um pouco mais aí na finalização, quem sabe ele aumenta aí esse número de gols aí que ele já marcou em 13 jogos pelo Juventude lá de Caxias do Sul. E o jogo do Juventude tem passado muito pelo Jean Carlos, né? Não tem como ser diferente. E, obviamente, a grande preocupação agora do Jair Ventura é pelo menos estancar, né, essa série negativa aí de já 2 vitórias e um empate, né? Apesar que o Juventude até teve chances contra o São Paulo, né? Chegou a marcar um gol no finalzinho, mas estava impedido, né? O VAR anulou aquele gol.
mas sem dúvida o Juventude precisa virar também rapidamente a chave, né, para ficar mais perto ali, pelo menos do 12º, se não quiser ter um final de campeonato brasileiro aí brigando contra o rebaixamento. Com certeza, e a torcida do Corinthians não quer nem ouvir falar disso. Esse menino, né? O Jean Carlos tem 32 anos, é muito bom jogador. Ele que durante muito tempo jogou pelo Náutico, né? Depois jogou também no Ceará, São Bernardo, Coritiba, já rodou bastante. São Paulo, inclusive, estava olhando até a ficha dele aqui. Ele começa no Palmeiras, mas é um meio atacante muito bom. E o Nenê tem ficado como opção no banco de reservas. Certeza que o Marcos Noronha vai narrar um grande jogo aqui no nosso site, flashscore.com.br, e também no nosso aplicativo. Edu, vambora? Vamos nessa, porque tem muito conteúdo lá no nosso site esperando pela galera também. Não, vamos sim, Fábio. Grande abraço. E é o que você disse, né? Na nossa página, no nosso site, no nosso aplicativo, tem todas essas fichas dos jogadores, tem estatísticas, enfim, além, obviamente, da aba de notícias que está sendo alimentada ali com muita frequência dia a dia. Né? Combinado então, Edu. Um grande abraço e até a próxima, hein? Valeu, Fábio. Valeu, galera. Você que estava aqui conectado com a gente, não esquece, dedo no like, comenta, compartilha, manda para geral e, claro, se inscreve no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima.